Nós vimos nos vídeos anteriores como calcular o resistor em paralelo quando temos duas resistências. E chegamos na equação geral, que é 1 sobre Rp igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Essa foi a nossa equação. Sabemos que entre esses dois nós, eles têm a mesma diferença de potencial do resistor em paralelo equivalente. O que nós vamos fazer nesse vídeo é pegar uma expressão geral quando temos apenas dois resistores. Então, o que é que nós podemos fazer? Temos 1 sobre Rp, nós colocamos o mínimo, que no caso será R1 vezes R2, para essa fração. R2 vezes R1 dividido por R1 vai ficar R2. R1 vezes R2 dividido por R2 vai ficar R1. E agora podemos inverter essa fração. Invertendo essa fração, nós temos que o resistor em paralelo vai ser R1 vezes R2. E aqui, como temos uma soma, tanto faz escrevermos R2 mais R1 como R1 mais R2. Ou seja, quando temos apenas dois resistores, nós temos o produto dividido pela soma dos dois resistores. Se não, vejamos um exemplo. Vamos pegar um resistor de 1000 ohms em paralelo com um resistor de 4000 ohms. Então, como é que nós calculamos desta forma, onde nós temos apenas dois resistores? Nós vamos ter uma corrente passando por aqui, outra corrente diferente passando por aqui. Como esse resistor é maior do que esse, essa corrente vai ser menor, essa corrente vai ser maior, e nós temos uma corrente total que vai ser dividida. Então, para calcularmos nosso resistor em paralelo, o resistor equivalente, onde nós vamos substituir esses dois resistores por um apenas, nós temos 1000 vezes 4000 dividido por 1000 mais 4000. Ficamos com 4000 mais 3 zeros, então temos 4000 mais 3 zeros, e aqui embaixo nós temos 5000. Esses 3 zeros podemos cortar com esses 3 zeros, e vamos ficar com 4000 dividido por 5, que vai dar 800 ohms. É interessante notar que o nosso resistor equivalente é sempre menor do que qualquer resistor que esteja em paralelo. Por quê? Você vai ter uma corrente passando por esse resistor e mais outra corrente passando por esse resistor. Ou seja, o resistor equivalente vai ser um resistor menor, que vai deixar uma corrente maior passar, uma vez que passa por esse primeiro resistor, mais uma corrente que passa pelo segundo resistor. Agora vamos ver um caso especial, onde os dois resistores são iguais, ou seja, onde R1 seja igual a R2. Então, usando nossa expressão, nós temos que o resistor em paralelo equivalente, como os dois resistores são iguais, vamos chamar ele apenas de R. Então, temos R1 vezes R2, que vai ser R ao quadrado, sobre R1 mais R2, ou seja, R mais R. Então, temos R ao quadrado, que é R vezes R, a multiplicação dos dois resistores, R vezes R, dividido por 2R, que é R mais R, que é a soma. Podemos simplificar esse quadrado com esse R, e temos que o resistor em paralelo vai ser R sobre 2. Ou seja, se tivermos um circuito onde temos dois resistores iguais, por exemplo, um de 300 ohms e outro também de 300 ohms. O resistor equivalente, observe que a corrente vai se dividir igualmente para o primeiro resistor e para o segundo. Então, nosso resistor equivalente vai ser
um resistor de 150 ohms. Portanto, sempre que tivermos resistores iguais, nesse caso, dois resistores, o resistor equivalente em paralelo vai ser a metade do valor de cada um dos resistores.